Olá, bem-vindo a mais um encontro sobre o poder das histórias. Hoje vamos conversar sobre um tema que eu gosto muito: como as histórias contribuem nas empresas. Podem ser empresas de pequeno, médio, grande porte. De que forma as histórias serão uma contribuição nas ações de treinamento, nas ações para motivar os seus colaboradores no encaminhamento e solução de conflitos? Eu sou Nivanda Maria, sou atriz especialista em narração de histórias, criadora do curso O Poder das Histórias, onde você vai saber que história contar, como motivar o meu público, como as histórias podem ser uma contribuição na prática profissional. Eu costumo lançar vários cursos durante o ano. Se você tem interesse em participar e quiser mais informações, se inscreva no canal O Poder das Histórias. Bom, vamos agora ao nosso assunto de hoje: o poder das histórias em ações empresariais. Vamos lá? Felizmente, a sociedade está valorizando a cada dia o ato de contar histórias. É comum a gente encontrar um contador de histórias trabalhando, compartilhando seus saberes, seus fazeres em shoppings, em livrarias, em espaços alternativos, não é? Ele fica lá encantando crianças com histórias, contos de fadas. Pois é, mas hoje nós vamos tratar de que forma que as histórias, a hora do conto, a narração de histórias é importante para os adultos. Isso mesmo. Na psicanálise e na filosofia, a gente encontra inúmeros estudos que comprovam a importância da narração de histórias, a importância de ouvir histórias na construção do conhecimento, no desenvolvimento do estado narrativo, na formação da personalidade, despertando experiências de reflexão, de autoconhecimento, autoavaliação. O quanto ouvir histórias estimula a expansão e criação de novos olhares. Esse quadro não se limita a crianças e adolescentes, mas também aos adultos. Sim, ao ouvir histórias, os adultos também podem revisitar as suas experiências, até mesmo empreender reflexões que lhes permitam um novo olhar sobre a sua própria prática, sobre a sua vida. Como seria trazer a vivência da narração de histórias em sua empresa? Em que aspectos essa ação beneficiaria o seu trabalho? Como ela poderia ser uma contribuição para os seus colaboradores? Reconhecer-se como sujeito da ação. Olha que interessante, que maravilha poder criar condições para que o seu colaborador seja motivado a participar, a interagir, a opinar, a se responsabilizar pelo seu sucesso e o sucesso do grupo. Enfim, a sentir-se o sujeito capaz de transformar a sua própria realidade. É muito interessante isso quando a gente pensa o quanto é maravilhoso quando a gente pode viver aquela expressão vestir a camisa, né? No teatro a gente tem muito isso, vestir a camisa do espetáculo, vestir a camisa de um projeto, na empresa também. Só que o mais gostoso é vestir a camisa por escolha, por sentir-se importante naquele processo, por sentir-se uma contribuição naquele processo. O importante poder das histórias é o acolhimento. É quando eu me vejo representado num personagem, quando eu consigo me identificar com as angústias, os sonhos, as expectativas, os desafios existentes em um determinado enredo. Quando eu sou estimulado a ver as situações do meu cotidiano sob outra ótica. Então vejam o poder das histórias para que o nosso ouvinte se perceba como sujeito da ação. A partir do estímulo ao ouvir uma história, ele pode sim repensar a sua prática. Ele pode se reconhecer tendo um novo olhar sobre a sua história. E o mais gostoso é que tudo isso acontece de forma leve, de forma divertida, sem pressão, num momento de relaxamento. Mas então, vamos avançar um pouco mais. Que temas eu posso tratar nessa ação? Que aprendizagem a história proporciona? Quantos temas eu posso trazer de forma leve através das histórias e metáforas? Vixe,
Inúmeros, não é? Quantos assuntos que nos deixam intrigados, ou mesmo quantos aspectos que passam desapercebidos na nossa vida, e de repente, assistindo um filme, lendo um livro, ouvindo uma história, acontece o clique. Uau, um insight! Nossa, eu nunca pensei sob essa ótica. Eu nunca me imaginei numa situação como essa. Olha, isso é aquilo que eu vivi e que eu não dei importância. Olha que interessante. Vocês já viveram isso, não é? Eu tenho certeza. Pois é isso. É que tudo vai acontecendo quando a gente se relaciona com o poder da narrativa. Exatamente isso que acontece, a gente se vê representado, né? É muito importante a gente oferecer histórias, temas que correspondam às expectativas, às necessidades, aos desejos do público que eu tenho. Então, não adiantaria nada eu chegar aqui falando sobre o poder das histórias e começar a falar sobre um tema que não tem nada a ver, sobre como pintar a sua casa, sobre como fazer bolinhos de chuva. Não é esse o nosso objetivo. A clareza no tema. Que tema que é importante trazer para os meus colaboradores? Através de uma história, eu consigo propor um vocabulário comum. O que é isso? Eu passo na minha história os conceitos que eu considero importantes, que compõem um determinado tema. Por exemplo, se eu trouxer um tema sobre uma gestão democrática, uma gestão horizontal, onde todos têm o poder de opinião e todos têm participação e todos têm o poder de decisão. Quais são os temas? Quais são os conceitos que eu quero trazer para desenvolver este assunto? Eu posso trazer histórias que falem, por exemplo, sobre solidariedade, sobre responsabilidade. Eu posso falar sobre percepção de direitos, deveres. E eu posso falar sobre convivência. O que eu considero importante retratar para que as pessoas tenham material para refletir, para que cheguemos a um objetivo de uma gestão horizontal, o que é importante? E aí eu começo a trabalhar quais os temas, e aí eu trago uma literatura, e aí eu trago uma história, e aí eu trago uma proposta. Interessante, não é? Nas narrativas eu posso confrontar, negar, propor reflexões sobre os conceitos que a própria empresa quer rediscutir. O mais importante disso é assim, toda empresa possui conceitos básicos que compõem os seus pilares, não é isso? Toda empresa tem os seus pilares. É como a gente tem os pilares da Constituição, a gente tem os pilares de uma empresa. E como seria propor a reflexão, a transmissão desses conceitos através de uma vivência de narração de histórias? Eu já fiz esse trabalho. Foi um trabalho maravilhoso, onde nós pudemos apresentar os pilares da empresa de uma forma divertida, de uma forma relaxada, de uma forma lúdica. Então, através de histórias, nós colocamos como atender o seu cliente, conceitos que a empresa tinha sobre atender o cliente. Nós colocamos temas sobre respeito na convivência, colocamos temas sobre clareza na comunicação. Tudo isso foi colocado de uma forma divertida. E ao final, quando nós conversamos com, eram mais ou menos uns 150 participantes, quando conversamos, então, o que essa história te tocou? E essa história, o que é que te tocou? O que é que te incomodou? O que é que foi legal? E aí, no final, quando a gente reuniu todo mundo e falou, então, como é que vocês se sentiram vendo os pilares, revendo os pilares da empresa dessa forma? Foi maravilhoso. Alguns diziam assim, nossa, eu tinha esquecido disso. Porque uma coisa é você ler, 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 e outra coisa é você sentir, sentir, sentir. O poder de experimentar. Para enriquecer ainda mais essa proposta,
eu vou falar para vocês sobre o poder da participação ativa do seu colaborador. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que a experiência está se tornando a cada dia mais rara, não é? E, em contrapartida, nós temos o excesso de informação. Recebemos muitas informações, mas não podemos vivê-las, experimentá-las. Eu estou tratando aqui a experiência, o experimento, como aquilo que realmente me toca, como aquilo que mexe comigo, com aquilo que me faz perceber, com aquilo que muda algo ao meu redor, muda algo em mim. Nessa sociedade de informação e informatização, nós sabemos rapidamente tudo o que acontece. Mas as nossas vivências, as nossas experiências não acontecem. Como seria enriquecer mais essa ação da narração de histórias, proporcionando o experimento para o seu colaborador, onde ele possa manifestar o seu potencial criativo, participando, criando, contando uma história. Já pensou nisso? Como seria, por exemplo, contar uma história em conjunto, improvisar em grupo uma história sobre um determinado tema, recontar um conto tradicional a partir de conceitos atuais, ou a partir da escolha de personagens. Por exemplo, cada um tem um personagem favorito, não é? Se eu te pergunto, qual é o seu personagem favorito? Ah, você pode dizer, eu adoro a Mulan, eu adoro o Gato de Botas, eu adoro o Capitão Gancho, eu adorava ser Peter Pan quando era pequeno, enfim. Cada um tem um personagem que marca a sua história, que fica guardado lá no fundo, junto com a nossa criança, não é? Pois então, se você pegar esse personagem favorito e colocar para os seus colaboradores, como seria cada um trazer o seu personagem favorito, e o grupo vai criar uma história em que todos os personagens vão interagir para um determinado objetivo. Olha quanta criação. Quando eu disse sobre a questão do conto tradicional com conceitos atuais, que tal a gente trazer uma discussão, por exemplo, sobre a questão de assédio com um conto como a Chapeuzinho Vermelho? Olha que universo incrível que a gente tem. Existem muitas e muitas histórias. E se o seu colaborador puder, se o colaborador puder participar, experimentar, contar uma história, aí vai ser maravilhoso. Um benefício que isso traz, que é muito importante, né, da narração de histórias e dessas atividades, é a integração grupal. São muitas as possibilidades de ações que estimulam a integração de funcionários. Agora, a partir das histórias, eu vou dizer para vocês, existe um fator muito determinante nisso. Para que eu possa me mostrar para você, eu preciso confiar em você. Eu preciso me sentir segura, não é? E isso é possível quando eu compartilho os meus sentimentos. Olha que interessante. Com as histórias, eu posso auxiliar na integração grupal de um determinado setor, onde a gente tenha, por exemplo, um fator que eu acho que é presente em muitas relações, que é a questão do julgamento, aquele julgamento que exclui, aquele julgamento que não reconhece o outro como sendo o outro, aquele julgamento onde fica claro que eu quero que o outro seja uma extensão de mim mesma. Então, eu vou até ilustrar isso para vocês com uma história que é um conto de tradição oral africano, que eu dei a ele o nome de Naturalmente. Lá na África, existia um lugar conhecido como Paraíso na Terra, onde as pessoas viviam relações de respeito, onde as pessoas viviam em comunhão com a natureza, onde não havia poluição, onde havia água pura dos rios, onde todos podiam pescar o seu próprio alimento, onde todos se respeitavam. Lá havia a verdadeira comunhão com a terra. Certa vez, uma pessoa foi visitar este lugar
se apaixonou pelo lugar e resolveu compartilhar a sua experiência, divulgando nas redes sociais. Alguns visitantes, então, se interessaram para conhecer o que ficou chamado de o Paraíso na Terra. Este lugar ficava no alto de uma montanha. No pé da montanha morava um velho com o seu neto. Certo dia, o velho e o neto estavam ali trabalhando um pouco quando, de repente, chegou um visitante. O velho atendeu e disse: "Pois não?" E o visitante falou: "Meu senhor, eu quero conhecer este lugar que está sendo chamado de Paraíso na Terra. O senhor pode me dizer se estou no caminho certo?" E o velho disse: "Sim, está sim. Só que é um pouco longe, fica lá no alto da montanha. Você ainda vai demorar, acho que pelo menos mais um dia, uma noite, depende do seu caminhar." E o visitante disse: "Ah, mas tá bem, tá bem. Se eu sei que eu estou no caminho certo, eu já vou indo." O velho ainda o convidou: "Você não gostaria de ficar aqui, descansar um pouco?" "Não, não, não, muito obrigado. Até logo." O visitante partiu. Passados mais ou menos 4, não, foram 5 dias, bateram novamente lá na casa do velho. O velho olhou, era o visitante. E ele não estava com cara de bons amigos. O velho se aproximou e o homem disse: "Que horror! Como é que o senhor não me avisou? Onde já se viu chamar aquele lugar de paraíso na terra? Por acaso, no paraíso na terra, as crianças andam descalças, os animais convivem no meio das pessoas, não tem água encanada, a gente tem que tomar banho no rio, a gente não tem chuveiro, a gente não tem luz elétrica. Onde se viu isso? Onde se viu isso?" E o homem foi esbravejando. O velho, ouvindo tudo aquilo, olhou para o homem e disse: "Naturalmente, naturalmente." Depois de ficar muito bravo, de falar muitas vezes que aquilo não era o paraíso na terra, o homem foi embora. O velho voltou para a sua vida normal. Passados alguns dias, bateram novamente. Olha, era um outro viajante. Um viajante com uma grande mochila nas costas. O velho foi atendê-lo. "Pois não? Meu senhor, eu quero conhecer o lugar chamado Paraíso na Terra. O senhor pode me dizer se eu estou no caminho certo?" E o velho disse: "Sim, está no caminho certo, sim, é lá no alto da montanha. Mas você tem pelo menos mais um dia e uma noite de caminhada. Não gostaria de descansar um pouco?" "Ah, não", disse o visitante. "Não, não, eu quero ir logo, porque eu quero conhecer esse paraíso na terra. Muito obrigado, muito obrigado." Partiu, seguiu viagem. Passaram-se 4 dias, 5 dias, passou-se uma semana, 2 semanas, 3. Ao final de 5 semanas, o visitante, aquele da mochila, voltou. O velho foi atendê-lo. "Pois não?" O jovem abriu os braços para o velho e disse: "Eu posso lhe dar um abraço? Muito obrigado. Muito obrigado por me ensinar o caminho para chegar nesse lugar maravilhoso. Realmente é o paraíso na terra. Nossa, que lugar maravilhoso! As crianças vivem livres, soltas. A gente pode viver em contato com a natureza, tomar banho no rio, viver com os animais, uma relação de respeito, de solidariedade, uma verdadeira comunidade. Puxa, muito obrigado." O velho ouviu tudo e disse para o jovem: "Naturalmente, naturalmente." O jovem abraçou o velho, se despediu e foi embora. O neto do velho, que sempre o acompanhava quando ia atender à porta, que ouvira o avô falar com o primeiro visitante, ouvira o avô falar com o visitante agora com a mochila nas costas, disse: "Vovô,
Por que que para o primeiro visitante, que estava bravo, dizendo que o lugar era horrível, você disse naturalmente, naturalmente? E agora, para esse visitante que achou que lá é o paraíso na Terra, você disse naturalmente, naturalmente. O velho olhou nos olhos do seu neto e disse: Meu filho, cada um vê o mundo com o coração que tem, naturalmente. Viram só? Viram que forma leve de trazer um tema tão importante sobre o julgamento? Um tema tão importante para você trazer para o grupo, como é importante reconhecer o outro como o outro. O outro que tem vontade própria, que tem desejos próprios, que tem problemas, que tem desafios próprios. Viram que forma leve, que forma mais gostosa de se passar? O outro não tem os mesmos conceitos que você, porque cada um vê o mundo é com o coração que tem. Quando nós podemos exercer o nosso poder criativo num grupo, a consequência é a identificação e a integração entre os participantes. Eu vou agora colocar para vocês uma outra proposta que eu gosto muito. É um projeto que eu fiz e que quero compartilhar como mais uma das ações do poder das histórias. Se chama Compartilhar Memórias, Reacender Sonhos. Que tal propor aos seus colaboradores uma ação onde possam compartilhar as suas memórias, criando histórias? Quantas vivências todos temos em nossa história, quantos sonhos, quantos desafios, quantas esperanças, não é? Quantas surpresas que já nos emocionaram, nos encantaram. Se todos temos uma história de vida, nossa vida é uma história, como seria compartilharmos essa história, as nossas vivências? Ao compartilhar as memórias, eu crio uma relação de cumplicidade com os meus companheiros. Eu tenho a possibilidade de revisitar o meu aprendizado com um novo olhar. Por quê? Porque eu recebo informações a partir das sensações que as minhas vivências despertam nos meus ouvintes. Nossa, eu nunca imaginei que esse aspecto da minha vida seria tão importante. Eu nunca imaginei que eu poderia ser uma contribuição para alguém, contando isso que aconteceu comigo. Nossa, que interessante como as pessoas riram daquele momento. Olha, eu nunca tinha visto as coisas sob essa ótica. Nosso enfoque aqui não é, com esse trabalho, não é da ação terapêutica do ato de compartilhar memórias, mesmo sabendo o quanto que é determinante no desenvolvimento do equilíbrio emocional das pessoas, poderem compartilhar sua sabedoria, poderem compartilhar seus sentimentos. É esse sentimento de pertencer. Nosso foco nesse trabalho, nessa proposta, é focar na capacidade de criação do público, de criação do colaborador, no caso. De que forma que a troca de experiências pode estimular a criação de um novo olhar sobre a realidade. É na ação do colaborador como autor, como recriador da sua própria história. A rede de experiências, essa troca, esse compartilhar memórias, nos traz um valioso material, que é uma nova história, que contém traços, sonhos, sentimentos e lembranças de cada um. Eu acho que tem uma coisa bem importante em tudo isso que nós conversamos, que é conhecer o meu vizinho, conhecer aquela pessoa que compartilha o maior tempo da minha vida ao meu lado. É, porque é na empresa onde eu fico a maior parte do meu tempo. É com o meu vizinho de sala, meu vizinho de mesa, que eu fico a maior parte do meu tempo. E eu não sei quem ele é. Olha que bom, que gratificante. Como eu vou trabalhar mais animado, como eu vou trabalhar melhor, se eu conhecer o meu companheiro de trabalho.
Porque a partir do momento que eu bato o ponto, que eu saio do ônibus da empresa, ninguém sabe para onde eu vou, ninguém sabe os meus sonhos. E que rede de escuta eu posso criar? Que rede de pertencimento eu posso criar com os meus colaboradores se eu impulsionar esse conhecimento, se eu impulsionar esta relação entre eles? Para encerrar, eu escolhi esse nosso encontro, eu vou encerrar com uma linda frase. Eu escolhi encerrar esse nosso encontro com uma linda frase da Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicóloga junguiana, cantadora de histórias, que tem vários livros sobre a importância e o poder das histórias. As histórias que as pessoas contam entre si criam um tecido forte que pode aquecer as noites espirituais e emocionais mais frias. Todos serão aquecidos, sustentados pelo círculo de histórias que criarem juntos. Embora nenhum de nós vá viver para sempre, as histórias conseguem. Enquanto restar uma criatura que saiba contar a história, e enquanto, com o fato dela ser repetida, os poderes maiores do amor, da misericórdia, da generosidade e da perseverança forem continuamente invocados a estar no mundo, eu lhe garanto que será suficiente. Aqui eu trouxe algumas das possibilidades de ações que você pode ter junto aos seus colaboradores, na empresa que você trabalha, independente do tamanho dela. Você percebeu que isso você também pode usar em outros lugares? Que bom! Também se aplica para salas de aula, também se aplica para trabalhos com idosos, também se aplica na sua própria casa. É como contar histórias na sua própria casa, como criar esse compartilhar memórias na sua própria casa, pode criar um ambiente muito mais harmonioso, muito mais gostoso. Esse é o poder das histórias. Pois então, para chegar a tudo isso, é fundamental estudar, conhecer, saber qual história que eu vou contar, como é que eu posso cativar o meu público, que vocabulário eu vou usar, como eu posso me sentir à vontade para ser um narrador. Vamos conversando. Agora eu vou te dar uma dica. Compartilhe esse vídeo. Vivemos nesse momento numa sociedade marcada pela informação. Como seria compartilharmos conhecimento e assim fazermos a diferença? Hein? Compartilha. Até a próxima.